Bom, a partir de agora a gente fala sobre as manchas de óleo que atingem praias do nordeste do país. E eu recebo aqui no estúdio do Band News TV o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom dia, ministro. Obrigada por essa entrevista exclusiva aqui com a gente, com um assunto que está preocupando tanto aí os brasileiros. Obrigado pela oportunidade de esclarecer esse assunto super importante, o qual o governo federal vem trabalhando incessantemente desde o início de setembro, desde o dia 2 de setembro, quando começaram a aparecer as primeiras manchas. O governo federal colocou todo o seu esforço, a equipe do IBAMA, ICMBio, onde tem unidade de conservação, a ANP, a Petrobras, enfim, a Marinha do Brasil também atuando firmemente nesse assunto desde o começo. É um assunto importante, é um tema super importante que tocou o óleo venezuelano, tocou a costa brasileira em diversos pontos. Começou ali na altura da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, depois subiu para o Maranhão, desceu para Sergipe e Bahia. As correntes fazem com que o óleo retroceda e avance depois novamente em pontos distintos da costa, o que faz o trabalho bastante mais complexo. Agora, ministro, o que a gente pode falar desse cenário hoje? A cada dia a gente vai noticiando aqui, vai aumentando o número de locais atingidos por esse óleo. Qual o cenário hoje, neste sábado? Bom, importante esclarecer em primeiro lugar que quando a gente coloca o número de municípios que foram atingidos, não quer dizer que esses municípios estão, neste momento, todos eles com óleo. Esse é o primeiro esclarecimento importante. A lista diz municípios que em algum momento, desde o início, em 2 de setembro até agora, municípios que em algum momento tiveram óleo na sua costa, nas suas praias. Óleo esse que foi retirado. Então, óleo, importante um esclarecimento. Desde o início de setembro, dia 2, quando começaram, o IBAMA tem um avião com radar embaixo. É um avião bandeirante com um sistema chamado Poseidon, que é um sistema de radar bastante potente, sensores avançados. Esse sistema está trabalhando ininterruptamente, descendo a costa brasileira, subindo e voltando, em zigue-zague, desde o início do dia 2 de setembro. E o sistema não detecta essas manchas, porque elas vêm por baixo, elas não estão na superfície. Da mesma forma, os helicópteros do IBAMA e da Marinha sobrevoando o litoral brasileiro de forma ininterrupta, desde o início também dos problemas. Nós utilizamos os satélites brasileiros e satélites americanos. Desde o início também o Brasil pediu ajuda para a Guarda Costeira Americana, que vem ajudando, para o EPA, que é o órgão ambiental americano, e o NOAA, que equivale ao monitoramento por satélite meteorológico, seria o equivalente ao nosso INPE. Lá nos Estados Unidos eles têm sistemas muito modernos. Muito bem, tanto os nossos brasileiros quanto os americanos também não detectaram as manchas. Então não se trata aqui de deixar de ter usado alguma tecnologia ou ainda haver alguma coisa diferente para se fazer. Tudo o que estava ao alcance foi feito, está sendo feito, desde o início. Então, o que o governo se preocupou? Vamos tentar achar a origem desse vazamento. Nós não conseguimos achar ainda. Nós sabemos pela comparação do óleo, que é um óleo venezuelano, não é brasileiro, que esse óleo, inclusive, provavelmente é de 2 poços conhecidos em razão da sua composição, do seu DNA. Tem também aquela suspeita dos barris que chegaram na costa brasileira, que a Universidade de Sergipe fez testes bastante precisos, detalhados, com o sistema de molécula, ionizados, enfim, e que compararam o conteúdo desses barris com o que está nas praias e disseram que há coincidência molecular, ou seja, que tem o mesmo DNA. Estão em situações físicas diferentes, porque um está no barril, o outro está diluído no mar, já na água. Então, mas o DNA deles, a molécula, o sistema molecular do petróleo, dá coincidência. Então, nós oficiamos a empresa Shell, que é a fabricante daquele barril, tem lá a etiqueta da Shell, com o número de série que foi produzido, é um óleo lubrificante que foi produzido numa determinada data, salvo engano, 17 de fevereiro desse ano. A Shell respondeu dizendo que o produto original foi vendido para 2 companhias que estão já sendo monitoradas pela Marinha, pela Guarda Costeira, pelo Serviço da Polícia Federal, enfim. E, muito provavelmente, esse material foi substituído por aquele que está atualmente no conteúdo dos barris, né? Então, o que nós temos feito? De um lado, desde o início, esforços muito grandes para determinar a origem desse material,
como é que ele chegou à costa, qual é a sua composição, daí sabermos que é venezuelano. Por outro lado, como ele chegou na costa e também as medidas de contenção. Houve uma discussão, por exemplo, com relação às barreiras. Desde o início vem sendo testada essa colocação da barreira e ela não tem se mostrado eficiente, porque é um petróleo mais pesado, mais denso, ele passa por baixo das barreiras. Então ele passa por baixo e ele só aparece na costa, ele só aparece a olhos vistos quando ele está muito próximo da costa, quase já tocando na praia, em certos casos já na areia. Então o trabalho fundamental é de retirada desse material. Nós temos hoje mais de 1.000 homens em operação nas praias que foram atingidas. Esse óleo é retirado, ensacado e enviado para ou aterros ou para fornos de companhias cimenteiras ou siderúrgicas que podem queimar esse material, podem incinerar. Então é importante, nesse momento, retirar o óleo. Essa é a medida que precisa ser feita com eficiência, com rapidez. Nós temos feito um esforço enorme do governo federal desde o início. Muitos municípios mobilizaram as suas equipes, um agradecimento especial aos municípios que têm equipes ali no local que nos avisam, a Marinha vai, o IBAMA vai, a Petrobras vai com suas equipes. Até os próprios pescadores que vivem disso estão ajudando lá nisso. Os pescadores, exato, você colocou, é um esforço contínuo e de todos ao mesmo tempo e desde o começo. Alguns estão tentando polemizar, dizendo, olha, demorou, ou aqui no nosso estado. Não é verdade. O governo federal não demorou. Tudo o que tinha para ser feito estava à disposição, está sendo feito desde o começo, com resultados de retirada, que é o que é possível fazer. A contenção é muito complicada, porque, como eu já expliquei, passa por baixo. Então, monitoramento desde o início. Medidas tentativas de contenção foram feitas, continuarão sendo feitas, mas não têm se mostrado eficientes. Então, o que de fato sobra para fazer e que fazer com bastante densidade? A retirada desse material das praias e a destinação correta disso que vem sendo retirado. Agora, ministro, pelo que a gente sabe hoje, né, você falou já alguns pontos ainda da investigação, a gente já estaria no auge desse problema ou esse problema ainda pode aumentar nos próximos dias, nos próximos meses? Nós não podemos dizer com total segurança que esse problema vai passar ou que já está passando. Nós vimos uma diminuição da quantidade de locais que recebem, mas, por outro lado, o volume de óleo, quando aparece, hoje, por exemplo, logo cedo, nossas equipes foram para Porto de Galinhas. O IBAMA, a Marinha, a Prefeitura, todos ali engajados, envolvidos para retirar. Eu acabei de colocar algumas fotos, inclusive, nesse sentido, mostrando que tem uma equipe grande lá, fuzileiros navais, fazendo a retirada. Também Tamandaré. Estava ontem a equipe também, ao mesmo tempo, essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Estava na Bahia. Então, não é possível dizer que isso está acabando ou que está diminuindo. O que nós temos é um monitoramento permanente de todos os sistemas disponíveis, de satélite, de radar, aeronaves, voos, o avião do IBAMA, todos eles navegando, o navio da Petrobras, que é um navio próprio para isso, a Marinha que retirou na data de ontem, próximo a Tamandaré, algumas manchas de óleos, mas são manchas pequenas, não são aquelas manchas grandes que normalmente a gente vê em acidentes normais, o acidente de causas determinadas, que é a grande diferença desse caso concreto para os casos conhecidos, as atividades antecedentes. Vamos dizer, lá você tem um navio que afunda, você sabe qual é o navio, tem uma plataforma que pode ter afundado ou ter vazamento, um transbordo, que eles chamam de ship to ship, que é você tirar o óleo de um navio para o outro. Você tem casos específicos. Nesse, nós não conseguimos até agora, apesar dos esforços de todos os órgãos estrangeiros, satélite, radar, helicóptero, navio, avião, tudo. Nós não conseguimos identificar ainda como que esse óleo venezuelano está chegando na costa brasileira. Agora, falando um pouquinho da investigação também, o presidente Jair Bolsonaro já declarou várias vezes que ele ainda não descarta a possibilidade de ter sido um ato criminoso. Como que o senhor vê isso e de que maneira isso pode, se comprovado que foi mesmo um ato criminoso, pode afetar aí a relação do Brasil com o exterior, ministro? Bom, nenhuma hipótese é descartada. Como colocou bem o presidente da República, as investigações têm que sempre trabalhar em todas as hipóteses possíveis, porque não se deve descartar nenhuma linha de investigação. O que nós temos em termos de linha de investigação nesse momento? Primeiro, lá atrás,
o óleo foi comparado, o óleo encontrado nas praias, comparado com todas as amostras de óleo brasileiro produzido aqui, e não é óleo brasileiro, portanto não vem de nenhuma dos poços brasileiros. Mais do que isso, também se comparou esse óleo com amostras de óleos de acidentes passados, e aí sim se identificou que batia a mesma informação deste óleo com óleo de eventos anteriores que são da Venezuela. Portanto, foi aí que a Petrobras, através de um estudo técnico, enfim, laboratorial, fez a coincidência da amostra encontrada com o petróleo venezuelano, inclusive especificando ali, salvo engano, 2 ou 3 poços cuja origem é daquela amostra. Mais do que isso, o Brasil fez uma varredura nos navios que trafegaram na nossa costa naquele período. Aí você tem 2 tipos, você tem os navios que trafegaram de maneira formal, com o seu sistema de comunicação ligado, que é o transponder, enfim, toda a parte de comunicação, e aí você tem o rastreamento de por onde eles foram, que portos eles abasteceram, se transportavam óleo venezuelano ou não, navios formais. E aí a Marinha do Brasil foi atrás na investigação que faz, com a ajuda de outras marinhas, de outros países, fez essa análise para reduzir ao máximo, quer dizer, afunilar quais são as probabilidades dentro desses navios conhecidos, formais, que navegam dentro da regularidade. Para além desses que navegam na regularidade, você tem os dark ships, os navios fantasmas, que são aqueles que transportam óleo clandestino da Venezuela para outros mercados também clandestinos. Como há o embargo econômico sobre a Venezuela, ela tem desovado a sua produção de petróleo através, em grande medida, desses petroleiros clandestinos e que não seguem padrões de qualidade, não seguem padrões de segurança e que navegam com o seu sistema de monitoramento, o seu transponder, desligado. Então você não tem o rastreamento. E é aí, inclusive, foi lá no começo que nós recorremos à Marinha Americana e aos satélites americanos, etc., porque eles conseguem nos ajudar na varredura, aí é visual, não é um sistema eletrônico, uma varredura visual de imagem de satélite de que navios passaram naquela região, que as correntes indicam, esse estudo foi feito logo no começo, em razão das correntes e das questões meteorológicas, aonde deveria ter sido mais ou menos a origem daquele material ao mar. Então, vai indo, a investigação vai tomando corpo. Esses dados da empresa para as empresas que a Shell vendeu os barris também ajudam a rastrear os barris, para quem comprou o barril, onde é que esse barril foi utilizado, aonde que ele foi descartado, quem provavelmente o reutilizou. Então, são linhas de investigação que vão dando, efetivamente, consistência às conclusões da origem do petróleo. E certamente, se tudo isso levar a um derramamento proposital, todas as medidas criminais, e inclusive em tribunal penal, enfim, o que for necessário, o Brasil vai fazer. De qualquer forma, esse crime ambiental, esse dano ambiental enorme que nós estamos vendo na nossa costa, uma vez identificado quem é o responsável, ele será devidamente responsabilizado por tudo, pelos aspectos criminais, pelos aspectos ambientais, pelos danos econômicos que tem trazido ao turismo no Nordeste, a imagem, efetivamente, que nós temos ao dano na fauna, aos animais, enfim. Agora, é importante identificar quem é o culpado, seja por um ato criminoso doloso, seja por um ato culposo, mas nós vamos identificar quem são os responsáveis. Agora, ministro, como o senhor falou, a gente está com várias consequências aí, né? A gente teve algumas fotos já circulando de tartarugas mortas com manchas de óleo, mas principalmente falando do turismo, que gera uma economia muito grande para essa região. A gente tem locais que são muito visitados por brasileiros e estrangeiros e agora também se aproximando ainda mais a época do verão, que é quando essa região fica ainda mais lotada. A gente sabe de pessoas que tinham passagens compradas, hotéis reservados e estão pedindo dinheiro de volta com medo de ir até esses lugares. O que a gente pode identificar até agora de consequências reais que a gente já tem e consequências a longo prazo que a gente pode ter por conta aí desse desastre? Bom, eu estive na semana passada, estive nessa semana novamente, em diversos estados, em diversas cidades. Posso citar um exemplo. Eu fui à Praia do Forte, na Bahia, e lá na Praia do Forte apareceram as manchas. A prefeitura, junto com a Marinha, alguns funcionários da Petrobras, enfim, retiraram as manchas, inclusive com a ajuda dos funcionários dos hotéis, alguns hóspedes,
e prontamente, no dia em que apareceu a mancha, elas foram retiradas. E as que foram aparecendo continuaram sendo retiradas. O que nos disseram os operadores de turismo do Nordeste como um todo? Que houve uma diminuição das reservas, cancelamento das reservas, muito pelo receio de que, ainda que o local onde eles tenham reservado não tenha o óleo, que pode chegar. O que nós dizemos aos turistas? Primeiro, checar se o local efetivamente onde eles vão tem óleo, porque da forma como ficou divulgado em alguns pontos, parece que é todo o Nordeste, e não é. São pontos específicos e que são rapidamente atendidos, são rapidamente endereçados do ponto de vista da retirada. De qualquer forma, mesmo que seja um local onde apareceu o óleo, ele está sendo prontamente retirado. Então, na nossa opinião, não é necessário esse cancelamento das reservas. As pessoas podem ir, e se infelizmente acontecer do óleo tocar no local quando estiver lá, a rapidez para a Defesa Civil, para o IBAMA, para a Marinha, para o município, vários órgãos estão envolvidos. Então, pronta resposta tem acontecido. Apareceu o óleo, retira. Com relação aos animais, a mesma coisa. Não só o ICMBio, que faz a retirada, a limpeza dos animais e o cuidado em mantê-los separados daquele ambiente que tenha sido contaminado, mas também várias entidades e prefeituras. O Projeto Tamar, por exemplo, tem feito um bom trabalho aí com as tartarugas, enfim. Agora, é muito importante o fluxo da informação, porque a Defesa Civil, por exemplo, eu fui um dos locais onde eu estive essa semana, lá em Salvador, tem o nosso centro de comando das operações do óleo, que já está em operação dentro de um grupo chamado Grupo de Acompanhamento e Avaliação desde o começo. Lá está a Marinha, está a Defesa Civil, está a IBAMA, está o ICMBio, enfim, estão vários órgãos. Ali tem um mapa com todas as cidades, com todos os locais, as pessoas de contato. A Defesa Civil liga diariamente para todos os municípios para saber como é que está cada um deles, monta um relatório, enfim. É informação, é gestão da informação, agilidade na resposta. Lembrar que o litoral brasileiro é uma área grande, nós estamos falando de 2.000 quilômetros, então não se trata de dar uma resposta para um ponto específico. Como nós não sabemos, repito, a origem desse óleo, apesar de todos os esforços, tentativas que continuamos a fazer de monitoramento, radar satélite, etc., nós não sabemos. Então ele pode aparecer hoje aqui num estado e dali a 2 dias está em outro lugar. Então o que nós temos nesses casos a fazer é retirar rapidamente. Mas a gente já consegue imaginar algum prejuízo para o turismo ou para a economia do Brasil a curto ou a longo prazo? Olha, prejuízo certamente tem. Prejuízo certamente tem porque com esse cancelamento das reservas ou a não realização de novas reservas, certamente tem prejuízo no Nordeste, sobretudo no momento em que começa o verão, temporada, final de ano. Então, daí, portanto, é muito importante o esclarecimento. Não é todo o Nordeste que está tomado por óleo, mesmo dentro de cidades. Se você fala uma cidade específica, não é toda a praia daquela cidade, às vezes é uma praia só, e essa uma praia está sendo prontamente respondida. Então é importante dar esse esclarecimento, para que as pessoas não façam um movimento impensado de sair cancelando ou deixar de ir. Pode ir, mantenham suas reservas e, se infelizmente acontecer de um caso, nos informem rapidamente para a equipe poder ir lá retirar. O Nordeste é um local muito procurado, uma beleza muito, muito grande, beleza natural, enfim, fauna, e nós temos feito tudo que está no nosso alcance para endereçar esse problema. O governo federal não poupou nenhum esforço. Todas as equipes estão lá, tem navios, tem helicóptero, tem avião, enfim, está tudo lá. Infelizmente, esse óleo venezuelano que atingiu a nossa costa está nos trazendo um prejuízo enorme, não só do ponto de vista ambiental, como já dissemos, para as pessoas, o transtorno para as pessoas, para o turismo, enfim, é uma situação muito triste. Para os animais também. Uma vez retirada a mancha de óleo, ministro, que o senhor falou que é o grande trabalho também que está sendo feito pelo governo. Uma vez retirada essa mancha de óleo, a gente pode já garantir que esse local não está poluído, ele está novamente habitável tanto para os animais quanto para as pessoas? Sim. Esse óleo especificamente, ele é um óleo mais denso, mais grosso, é uma borra mesmo, é um piche. Então ele faz uma mancha, ele não é fluido, aquele líquido que fica... Então quando retira a borra, está resolvido o problema. Ela, inclusive as pessoas, você deve ter visto as imagens, as pessoas enrolam essas borras e colocam, ela vai fazendo assim um rolinho, assim, vai tirando. Então, uma vez limpo, está resolvido o problema.
mas o importante é limpar rapidamente. Agora, se algum turista, algum morador, algum pescador, alguma pessoa encontrar uma mancha dessas aqui no litoral, o que ela deve fazer? Qual a recomendação para a população? Bom, primeiro, não mexer com a mão. Isso precisa de luva, até porque é um material para ser manuseado corretamente. Tem os EPIs, as equipes que estão envolvidas nesse trabalho, tem bota, tem luva, enfim, estão lá preparadas para isso. Então, chamar a autoridade, comunicar a autoridade, o município, a Defesa Civil do município, tem um número 185 da Marinha, o hot site da Marinha que nós colocamos. A Marinha foi, ao longo desse processo do grupo de acompanhamento e avaliação, foi designado o nosso coordenador operacional para esse incidente com óleo, justamente porque ela tem um poder de ação rápido. A logística é muito rápida, tem equipes, enfim, que já vinham trabalhando e continuam agora esse trabalho de limpeza. O IBAMA está em todos os lugares também, tem representantes em todo lado. Os municípios têm também colaborado bastante. Então, e as ONGs, tem várias entidades colaborando. Então, as pessoas não devem manipular diretamente aquilo com as mãos, em hipótese alguma, chamar, sim, efetivamente a autoridade, o municipal, o IBAMA, etc., para que eles façam o manuseio. É possível que tenha voluntários, são bem-vindos, mas os voluntários mediante os equipamentos de EPI, os equipamentos corretos, a luva, enfim, a proteção, para que não haja contato direto com o óleo. A mesma coisa com relação aos animais. Tem lá uma cartilha que foi distribuída para os cuidados ao encontrar eventualmente um animal sujo com óleo. Agora, ministro, para encerrar essa nossa conversa, o Ministério Público Federal diz que se trata de um dos maiores desastres ambientais que o país já viu. E disse que vai pedir à Justiça para que o governo faça um plano de emergência a respeito disso. A gente já sabe o que vai ser feito desse plano de emergência, se vai ser feito ou não. O que o senhor tem a falar sobre? Bom, nós respeitamos muito a opinião do Ministério Público e procuramos atender tudo aquilo que nos é solicitado ou recomendado. Nesse caso especificamente, me parece que qualquer nova ideia que venha, que seja positiva, será implementada, sobretudo se a Justiça assim o decidir. Mas não há nada que tenha sido deixado para trás. O Plano Nacional de Contingência, as medidas para caso de derramamento de óleo, sobretudo a especificidade desse caso sem precedentes que nós estamos vendo no Brasil, de um óleo de origem desconhecida, né, de fonte desconhecida, embora seja um óleo venezuelano, essas medidas estão todas em curso. Então, nós não vemos medidas que sejam para além dessas que já estão sendo feitas. O que tem que fazer é fazê-las de maneira intensa, dedicada, enfim, firme, como já está sendo feito. E torcer aí para que a gente consiga mais forças, mais energia aí para trabalhar, para resolver o problema. E, por outro lado, monitoramento que nós estamos fazendo para encontrar a origem desse óleo. Monitoramento incessante, desde o início dos nossos trabalhos, radar, satélite, helicóptero, avião, todo mundo envolvido para encontrar a origem desse óleo. Infelizmente, até o momento, nem os órgãos americanos não conseguiram nos dar uma resposta sobre a origem desse óleo. O senhor quer deixar algum recado para a população que assiste aqui aos nossos telejornais todos os dias e está bem apavorada com as imagens vendo, para os turistas, enfim? Não, olha, a nossa mensagem é: o governo do presidente Jair Bolsonaro tem feito tudo que está ao alcance para remediar o problema desse óleo venezuelano na costa brasileira. Todos os órgãos foram acionados, todos os esforços do governo, da Marinha, do IBAMA, da ANP, órgãos estaduais, órgãos municipais, Defesa Civil, tudo isso está sendo feito. E nós contamos também com a colaboração das pessoas para nos dar a informação mais rápido possível de onde tem havido o aparecimento de novas manchas de óleo. Esse esforço conjunto, sem politizar, sem transformar essa discussão em algo que não seja de consenso, de trabalho, enfim, de esforço. Esse é um momento de engajamento, como nós temos visto, e agradecer justamente as pessoas e voluntários municipais, equipes municipais que se juntaram nesse esforço, agradecer muito o trabalho que eles têm feito, porque é assim mesmo, é uma conjunção de esforços para resolver o problema. Tá certo. Muito obrigada, ministra. A gente recebeu aqui o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nessa entrevista exclusiva nesse sábado, por ter vindo aqui com a gente, falando sobre esse assunto tão importante para o nosso país e que realmente está alarmando bastante a população.